Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o segundo vídeo da série Excel Básico começando do zero. E no tutorial de hoje nós vamos estar falando sobre as incríveis ferramentas de formatação de células. E vamos dar uma introdução na ferramenta formatação condicional. Informação importante, você tem a capacidade de abençoar este canal. Como? Clicando no botão inscrever-se aqui abaixo e também deixando seu like, por isso manda ver aí. Bem, o Excel nos oferece a possibilidade de nós formatarmos os dados que estão armazenados em nossa pasta de trabalho. E sem mais demora, vamos ver como fazer isso a partir de agora. Vamos dar início agora a esse segundo tutorial da série Excel Básico partindo do zero. Nós vamos tratar sobre formatação de células e intervalo de células. Estaremos partindo aqui do primeiro assunto, que é seções de fonte e seções de alinhamento. São essas seções que estão na aba Página Inicial, seção Fonte e seção Alinhamento. E vamos concluir em uma introdução sobre formatação condicional. Nós vamos estar dando apenas uma introdução sobre formatação condicional. Porém, todos esses tópicos aqui nós iremos abordar. Quando nós vamos tratar de formatação de células ou de intervalo de células, a aba Página Inicial é essencial. Nós temos aqui várias abas, como nós já apresentamos a vocês, e a principal aba no quesito formatação de células é Página Inicial. Aqui nós temos exatamente seções focadas em trabalhar a formatação de um intervalo de células ou de uma célula em específico. Nós vamos começar aqui usando a nossa célula I2. A nossa célula I2. Nós vamos trabalhar justamente esse nome teste, mostrando aqui, percorrendo alguns princípios de formatação. E eu começo com a seção fonte. Estou aqui na seção fonte da aba Página Inicial. Primeiro item, nós temos aqui a possibilidade de escolher a fonte ou formato aqui do texto que você deseja, que você quer. O Excel te dá várias opções e você poderá estar escolhendo um que mais te agrade. Eu vou escolher aqui Arial. Pronto. Agora, o que eu quero é aumentar o tamanho da minha fonte. E nós temos aqui nesse segundo item essa possibilidade de diminuir ou de aumentar a sua fonte. Você tem aqui números 8, 9, 10, 11, 12, porém agora ele começa a pular alguns números. De 12 ele vai para 14, de 14 ele vai para 16, 16 ele vai para 18. Suponhamos que você queira um número intermediário, por exemplo 13, que nós não temos aqui. É simples, então você pode vir aqui e digitar esse número que ele vai te dar aí o tamanho da fonte desejada. Você pode diminuir a sua fonte aqui ou aumentá-la aqui, certo? E aí ele vai pulando as numerações para você. Eu vou deixar aqui a minha fonte como 14. Pronto. Eu tenho aqui agora o nome teste com uma fonte Arial, tamanho 14. Agora eu posso colocá-lo em negrito. Além de você colocar o seu texto em negrito, você pode colocar em itálico, ele vai se curvar um pouco. Pronto, nós temos aí agora um texto em itálico. E você tem duas formas de sublinhar o seu texto, ou um sublinhado simples, ou o duplo, onde ele vai trazer dois risquinhos aqui para você no seu sublinhado. Vou até aumentar aqui um pouco do zoom para enxergarmos melhor. Pronto. Então temos aqui esse texto sublinhado, negrito e itálico. Mas eu não quero deixar o itálico, eu vou tirar então o itálico e vou deixar ele apenas sublinhado. Nós vamos pegar aqui e colocarmos uma borda ao redor dele. E eu quero botar justamente essa borda mais expressa. Ó. Temos uma borda mais grossa aqui, nós temos aqui uma borda mais fina, bordas mais finas. E eu vou escolher simplesmente essa daqui e depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de bordas, tá? Vamos continuar. Nós temos também aqui a opção de mudar a cor da nossa célula. E eu vou mudar para um verde claro. Pronto. Mudei a cor da minha célula para um verde claro. E eu quero mudar também a cor da minha fonte. Você tem essas opções aqui. E se você não tiver uma cor que te agrade aqui, você pode clicar em mais cores.
Aqui você pode escolher mais opções, eu vou até escolher essa daqui, mas você também pode personalizar. Se você souber aqui qual é o código da sua cor, você pode lançar aqui esse código e depois dar OK e ele vai puxar aqui a cor que você escolher. O próximo item está justamente aqui na seção alinhamento. Na seção alinhamento, o nome já diz tudo, nós temos aqui a opção de alinhar nossas células. Eu vou estar aqui para quesito didático, aumentando aqui a minha linha, eu vou para 34, pronto, aumentei o tamanho da minha linha e vou aumentar um pouco aqui o tamanho da minha coluna, mais um pouco, pronto, vou deixar aqui em 12. E agora nós vamos usar aqui, ó. Nós temos o alinhamento para cima, observe que ele foi para a borda superior, nós temos o alinhamento central, observe que ele ficou bem no meio da nossa linha, e nós temos o alinhamento embaixo, que ele vai para a parte inferior aí da nossa borda. Eu vou colocar aqui centralizado. E aí nós temos a opção de alinhar para a esquerda. Nós temos a opção de alinhar para a direita. Ele vai aproximar da borda direita. Aqui ele aproxima da borda esquerda. E aqui ele centraliza para a gente. Eu não vou centralizar, eu vou deixar alinhado à esquerda. Aqui nós aumentamos o espaçamento. É como se eu entrasse dentro da nossa célula. Na aula anterior, nós falamos sobre clicar em F2 para acessar a célula ou dar 2 cliques. Observe que o cursor agora está aqui dentro, piscando. Tá vendo? Se você clicar na célula e apertar F2, ele tem essa mesma função do clicar 2 vezes. E aí, se eu vier para a parte aqui inicial, antes do T, do meu texto, e começar a dar espaço, observe que o meu texto ele vai começar a andar. Tá vendo? Eu vou dar aqui um ESC para não salvar o que eu fiz. E vou utilizar aqui agora essa opção de diminuir ou aumentar o recuo. Eu vou aumentar e observe o que ele faz. Ele é como se estivesse dando alguns espaços, porém ele está criando um recuo para mim. Ele está aumentando, na verdade, né, esse espaço, e aqui eu posso diminuir esse recuo. Mas, por mais que eu clique aqui e ele vai parar lá na célula J, na verdade, ele não está dentro da célula J. Se você clicar aqui e digitar qualquer informação, ó, sumiu. Por quê? O meu texto, ele está aqui, ó, tá vendo? E 2, teste ao texto aqui. Se eu clico aqui, observe que ele não está mais lá. Ele simplesmente aumentou o espaço e aí eu precisaria agora aumentar a minha coluna para enxergar o restante do meu texto. Eu vou dar aqui um Ctrl Z, eu vou dar outro Ctrl Z e vamos usar aqui agora o diminuir recuo. Pronto. A outra opção que nós temos aqui na guia alinhamento é essa opção de nós podermos deixar o texto em várias posições, como o texto na vertical. Observe, o meu texto agora ele ficou na vertical. Você consegue colocá-lo também ficar inclinado, sentido horário. Você também consegue colocar para ele ficar em sentido anti-horário. Então você pode fazer aqui algumas brincadeirinhas com o seu texto, inclusive escolher aqui, ó, uma posição que lhe agrade, tá? Rodar aqui os graus na sua orientação e escolher uma posição que te agrade. Vou dar aqui alguns Ctrl Z. Pronto. O outro item que nós temos aqui no alinhamento é você poder quebrar o texto. Suponhamos que você precisa digitar um nome que exija um pouco mais de espaço, mas que mesmo assim você não quer passar da largura da sua coluna de 14. Ó, a largura da minha coluna é o tamanho de 14. Eu não quero que seja maior do que isso. Porém, o texto que eu vou digitar aqui é um texto maior. Vamos lá. Aula, teste, Excel 0. Esse texto ele não está alinhado dentro da minha célula I2. Ele está passando para as demais células que esse texto vai sumir se tiver informações aqui na frente. Tá vendo? O texto ele desaparece. Então não é o que eu quero. O que eu quero é justamente que ele fique dentro, que ele caiba dentro aqui da minha célula. Eu posso aumentar então a minha linha. Vamos aumentar a linha. Mas observe que ele continua não cabendo dentro da minha célula. Então esse é o momento de nós utilizarmos aqui essa opção de quebrarmos texto automaticamente. Se você clicar, então ele quebra o texto automaticamente e faz com que o texto fique dentro aqui da sua célula. Vamos usar outro Ctrl Z aqui, mais um, mais um, mais um, mais um.
Um outro item da seção alinhamento, nós temos aqui o mesclar e centralizar células. Eu vou explicar essa opção justamente aqui no nosso título, o título histórico de vendas, que é o título de um relatório que eu gerei aqui para vocês de vendas de capas de celular e também de películas e outros acessórios para celular. Aqui nós temos apenas uma data, a data do dia 22/10/2021, então foi a data apenas da venda de um dia, certo? Eu vou então clicar aqui em meu histórico de vendas e vou fazer algumas formatações nele. Eu vou botar essa mesma cor que nós já escolhemos ali na lateral. Vamos mudar. Eu vou pegar aqui mais cores e vou escolher esse verde aqui. Vou dar um OK. Eu vou colocar também o meu título em negrito. Eu também quero a fonte aqui Arial, e aí você pode também digitar. Ele vai trazer para você essa opção, se você digitar. Eu vou aumentar aqui para 14, 16. Pronto. Eu trabalhei então todo o meu título do jeito que eu queria. E agora eu vou alinhar aqui ele à direita e vou centralizá-lo. Uma outra coisa que eu quero fazer é com que ele caiba dentro dessas linhas, desse intervalo de células de B2 a F2. Então eu quero que ele venha de B2 a F2 e que ele fique aqui dentro tomando todo esse espaço. É então nesse momento que eu irei utilizar a opção de mesclar e centralizar as minhas células. Se eu quiser aumentar a minha coluna, olha o que vai acontecer. O campo de código ele vai ficar imenso, ele vai ficar um campo muito grande. Então, eu não quero aumentar a minha coluna B, eu quero que ela continue desse tamanho aí. Então, eu vou usar essa opção de mesclar e centralizar. Quando você clica, ele mescla as células, se torna como se fosse uma célula só. Observe aqui, ó, cliquei aqui fora, cliquei aqui dentro das minhas células mescladas, ele já seleciona toda a borda que está de B2 até F2. Você tem a opção também de só mesclar células, sem centralizar. Então, você clicar aqui, ele vai mesclar a sua célula. Vamos fazer juntos. Ó. Eu vou apenas clicar aqui em mesclar células. Ele vai mesclar, mas não vai centralizar o nosso título. Ok? Se você quiser centralizar o título, você pode vir aqui também em alinhar o seu título, deixar ele centralizado, mas eu vou mantê-lo na minha esquerda. Você pode vir aqui também e desfazer a sua mesclagem de células. Próximo passo aqui agora é aplicar bordas a este intervalo aqui. Nós vamos escolher aqui essa célula B5. Ó, você vai clicar na célula B5 e como nós aprendemos no vídeo da aula 1, você pode estar utilizando o atalho Shift Ctrl barra de espaço para selecionar toda a sua tabela. Aí de cara ele te dá aqui algumas opções de formatação condicional, que nós vamos tratar daqui a pouco sobre isso, de gráficos também. Você também tem aqui opções de totais, que ele pode totalizar aqui algumas informações para você. Olha lá, a soma total. Temos também aqui de tabelas, e aí eu vou explicar isso em um outro momento, e de mini gráficos, que ele pode colocar aqui alguns mini gráficos para você. Mas nós não iremos usar nenhuma dessas opções. Uma outra maneira de você formatar toda a sua tabela é segurando o Ctrl e apertando o T. Ele também irá selecionar toda a sua tabela. Com o nosso intervalo de célula selecionado, aqui em página inicial, nós vamos então agora colocar bordas em nossas células, ou no nosso intervalo de células. Tem um atalho que você pode estar clicando aqui, ó, tá vendo? Ele vai abrir para você a guia alinhamento. Se você clicar nesse outro aqui da seção fonte, ele vai abrir para você um outro pop-up aqui da guia fonte. Mas nós podemos navegar por essas guias aqui à vontade, ó, proteção, preenchimento, borda, fonte, alinhamento, número. Se você também clicar em Ctrl 1, é um atalho, ele vai abrir para você. Cancelei, Ctrl 1, ele abre para você o pop-up e aí você ganha tempo para não precisar ter que vir aqui, se tiver uma outra aba selecionada, vir aqui, selecionar a página inicial e depois clicar em um desses pontinhos aqui. Para não ter que fazer isso, você simplesmente vai vir aqui, vai dar o Ctrl T, vai dar o Ctrl 1
e pronto, você já começa a formatar a sua célula. E aí eu vou vir aqui em bordas, e em bordas, uma das opções que nós temos é de colocar a borda com uma linha ou mais fina, uma linha traçada, né? uma linha mais tracejada, uma linha mais grossa, uma espessura mais grossa, e eu vou escolher justamente, temos aqui também linha dupla, eu vou escolher justamente essa daqui para colocar ao redor, no contorno da minha tabela. Eu vou clicar aqui então em contorno, você clica em contorno, ele vai selecionar tudo. Vou dar OK e observem aqui então que esse intervalo de células ficou contornada com uma linha mais grossa. Se você vier aqui em exibir e tirar linhas de grade, isso aqui fica mais notório para você, certo? Eu vou colocar aqui a linha de grade novamente, vamos continuar trabalhando e depois eu te mostro como ela vai ficar. Agora eu quero selecionar apenas aqui o meu cabeçalho e colocar também uma borda mais grossa aqui embaixo. Então eu vou dar um Ctrl 1 e ele me mostra, olha, ele me mostra que essa lateral já está com borda, ele me mostra que a parte de cima já está com borda, ele me mostra que a parte da lateral direita também já está contornado, e agora eu quero colocar aqui embaixo, então você pode vir aqui, selecionar a opção que você quer e colocar aqui embaixo e dar um OK. Ótimo, pronto, ficou perfeito. Agora eu vou selecionar o meu cabeçalho novamente, vou dar Ctrl 1, vou vir aqui na parte de preenchimento e vou escolher um preenchimento para minhas células. Eu vou escolher esse cinza aqui, pronto, e vou vir aqui em fonte. Na minha fonte eu vou escolher um texto com a cor branca. Vou dar OK, olha como ficou, um cinza com a cor branca. Lembrando que tudo isso que eu fiz aqui, você pode vir aqui em página inicial e construir isso aqui em alinhamento e fonte, usando simplesmente aqui essa seção de fonte e alinhamento no momento que você precisar alinhar aqui os seus textos, tá bom? Então vou vir aqui novamente, ó, na seção fonte, ao invés de dar Ctrl 1, eu vou clicar aqui, estou aqui na seção de fonte, mas eu quero ir agora para a seção de borda. Voltando aqui à borda, eu quero colocar no meio de cada uma dessas divisões de colunas, cabeçalho, bem aqui no meio, ó, eu quero colocar também uma linha, mas não dessa cor. Eu quero colocar uma linha da cor branca. Pronto, observe que você não consegue nem enxergar aqui, ó, porque ele já deixou a linha da cor que você escolheu. Olha, ele deixou a linha azul. Para ficar melhor, nós compreendemos, eu vou colocar nessa linha verde. Eu vou escolher também essa espessura e vou clicar aqui no meio. Olha, ele deixou as bordas todas pretas, mas aqui ele colocou essa linha verde que nós escolhemos. Vou dar OK. Aí ficou, então, essas divisórias todas da cor verde. Aqui eu não irei pintar as minhas células, eu vou deixar elas assim mesmo brancas. Agora eu vou dar o Ctrl 1 e aí eu vou escolher essa linha mais fina, tá vendo aqui? Essa mais fininha ou até as tracejadas você pode escolher também. E aí eu vou pegar essa linha mais fina e vou colocar aqui, fazendo a divisória de uma linha para outra linha e fazendo a divisão de uma coluna para outra coluna. Eu vou dar OK e observe que isso já aconteceu. Eu vou dar aqui um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz. Vou clicar mais uma vez em Ctrl 1. Vou escolher aqui essa linha, essa espessura mais fina, esse estilo mais fino. E vou vir aqui em interna. Tá vendo que tem essa opção interna? Quando você clica aqui em interna, ele já faz esse preenchimento interno aqui com as linhas, tá ok? Vamos dar OK. Vamos clicar aqui em exibir. Vamos tirar linhas de grade e vamos ver como ficou. Pronto. Olha como ficou a minha tabela, certo? É lógico que nós poderemos formatar de diversas formas, eu só estou colocando aqui algumas opções para você entender. Uma outra coisa que eu quero fazer é selecionar toda a minha tabela ou o meu intervalo de células formatado como tabela. Eu vou dar lá o Ctrl T e vou escolher a opção aqui agora na seção alinhamento de centralizar e também de alinhar no meio. Pronto. Eu quero também frisar, é importante nós frisarmos, que várias dessas opções que nós estamos acessando aqui, nós também podemos acessar utilizando o mouse, clicando com o botão direito. Nós temos aqui também a opção de formatar células
e aí usar as nossas guias aqui de formatação de células, tá bom? Agora suponhamos que exista aqui, ó, no lado direito dessa tabela, uma outra tabela menor, certo? Eu vou estar colocando aqui Alt CVS, ou então você pode vir aqui em colar, colar especial, colar valores e dar um OK. Observe que eu só coloquei valores aqui, certo? Eu tenho aqui algumas células que não estão formatadas. O que eu posso fazer é copiar a formatação dessa célula para cá, para esse conjunto de células. Eu posso utilizar aqui, ó, por exemplo, o cabeçalho, selecionei todo ele. Tem um pincel aqui do lado, tá vendo? Aqui na página inicial, na seção área de transferência, nós temos um pincel. Eu vou clicar nesse pincel, então eu copiei essas formatações e eu vou agora clicar, segurar, arrastar, soltar. Então ele puxou a formatação exatamente igual para mim. Eu quero fazer a mesma aqui. Eu vou então selecionar, eu vou clicar no pincel, eu vou clicar aqui na primeira linha e vou arrastar para cá. Por que eu fiz isso? Porque se você observar aqui nessa primeira linha, Ctrl 1, vamos aqui em borda. Observe que a borda dela é mais grossa, a de cima, do que a inferior, porque essa borda mais grossa aqui, ela pertence justamente ao cabeçalho. Então, se eu chego aqui, copio com o pincel e venho e coloco em toda a minha tabela, ele vai ficar com essa linha mais grossa aqui no meio. E eu não quero, eu quero que ela fique com essa mesma espessura aqui mais fina. Então, vamos dar um Ctrl C. E aí eu vou copiar agora sim, essa segunda linha aqui. E vou usar o pincel. E vou copiar para as demais. Pronto. Aqui é mesmo para te mostrar que existe essa opção também do pincel. Apesar que a partir do momento em que você dá um Ctrl C aqui, você clicar aqui na primeira célula da sua tabela. E aí se você vier aqui em colar, na setinha aqui, e colar especial, e colar formatos, der OK, então ele vai criar para você essa formatação, colar toda essa formatação para você. Entendido isso? Então vamos para os próximos passos. Eu vou selecionar aqui, clicar com o botão direito, excluir. Aqui de novo, clicar com o botão direito, excluir. Partindo agora para uma outra seção, a seção de células, nós podemos fazer aqui algumas funções. Como por exemplo, eu quero vir aqui na última linha, vou clicar aqui no B29 e vou vir aqui em inserir. Quando eu clico em inserir, então ele colocou uma nova célula entre os números 27 e 28. Isso serve para, por exemplo, Ctrl Z, vamos voltar aqui, eu esqueci de inserir alguma coisa justamente aqui nesse trecho da minha tabela. Então eu seleciono todas essas células que são importantes para mim e clico aqui em inserir. Então ele vai fazer com que essas informações desçam e cria aqui para mim um novo intervalo de células com a minha formatação. Eu posso vir aqui também e excluir essa formatação ou essa linha aí que eu inseri em minha tabela. Você pode também estar usando aqui a parte de formatar as suas células. Eu vou diminuir essa coluna aqui só para te explicar rapidamente. Eu vou clicar aqui agora no início dessa coluna e vou clicar em formatar. Observe que eu tenho aqui a altura da linha e eu tenho a largura da coluna. Se eu quero aumentar a largura dessa coluna, eu posso clicar aqui e definir um número. Posso definir aí essa coluna para 15. Eu vou colocar OK. Mas talvez não me agradou esse tamanho. Eu quero que ele ajuste automaticamente para mim. Então você pode vir aqui novamente, clicar aqui em formatar nessa setinha e vir aqui em autoajuste da largura da coluna. Clicou aqui, ele aumentou para você. Observe que nós tínhamos selecionado a opção de 15, ele está em 16.9. Essa mesma opção você pode ter de forma mais rápida, vindo aqui, como nós explicamos no vídeo anterior, e clicando duas vezes, ele vai aumentar aí a sua coluna. E se você clicar com o botão direito do mouse, você também tem a opção de vir aqui em largura da coluna e escolher a numeração que você quer para a sua coluna. Essa mesma opção você também tem na linha. Você clicando com o botão direito aqui,
você tem aqui a altura da linha e você pode estar formatando a altura da linha que você quer. Aqui no nosso caso, a linha do cabeçalho. Agora eu quero mostrar para você que eu quero inserir aqui antes de valor uma coluna chamada de quantidade. Então eu selecionei todo esse intervalo de célula da F5 até a F29. Eu vou vir aqui em inserir nessa setinha ao lado e eu quero inserir colunas na planilha. Eu vou clicar, ele inseriu aqui uma coluna na planilha e inseriu com a formatação dessa coluna aqui. Ele utilizou a formatação dessa coluna aqui e já colocou aqui para a gente. Eu vou colocar aqui então o nome quantidade, eu vou abreviar quantidade. E aí eu vou colocar algumas quantidades aqui aleatórias, certo? Então eu vou colocar tudo um, deixar aqueles lá com todo um, seguro Ctrl, dá Enter, como nós já ensinamos aí no vídeo anterior. E aqui eu vou deixar também como 3 e 2, só para diferenciar. Pronto. Então mostrei aqui um exemplo, se por acaso você esqueceu de colocar alguma coluna, então você pode colocar essa coluna, inserir as informações que você quer. E agora nós vamos trabalhar aqui o tipo de célula, ou então a categoria que eu quero que esteja cada uma dessas informações. E a primeira categoria aqui que eu quero mencionar com você é a de data. Nós temos aqui essa opção de data de vencimento, porém as minhas datas não estão formatadas aqui como datas. Elas estão na categoria geral. Então eu vou selecionar isso daqui, cliquei na célula E6, Shift Ctrl, setinha para baixo. Aprendemos isso também na aula anterior. Vamos dar agora o Ctrl 1. E aqui nós temos a opção de números, tá vendo? E em opção de números nós temos a opção de categoria. A minha data está em geral e não é isso que eu quero a opção de data. Você tem aqui uma série de datas que você pode escolher, uma série de formatos de data, data com horas e outras coisas mais, aqui até com texto. Mas eu quero essa data padrão aqui, eu escolhi e vou dar OK, então ficou uma data padrão para mim. Suponhamos que por algum motivo você querer colocar o 0 antes de cada um desses números aqui, de 1 até 9, certo? Nós temos aqui duas casas decimais e esses que têm apenas uma casa decimal eu quero colocar uma a mais. Você também pode fazer isso utilizando a sua formatação de células na seção de categoria. Eu vou selecionar toda a coluna, então B6, cliquei em B6, Shift Ctrl para baixo, Ctrl 1, e aí eu vou vir aqui em personalizado. Selecionei em personalizado, eu vou escolher aqui o número 0, pronto, 0. Você pode vir aqui também em número, você pode tirar as casas decimais à direita, tirei as casas decimais, deixa o 0, e aí eu venho aqui em personalizado, e agora sim eu clico aqui em tipo e coloco o 0. Vou voltar para você cancelar, Ctrl 1, eu utilizei a opção de número, tirar as casas decimais, vim aqui em personalizado e botar um 0 a mais, ou então você pode vir Ctrl 1, diretamente em personalizado, você clica aqui na opção de 0 abaixo aqui, ó, no 0, e coloca mais um 0, dá OK. Então ele colocou um 0 aqui à esquerda de cada uma dessas opções que tinham apenas uma casa decimal. Aqui nesse conjunto de células, onde eu titulei como valor, eu quero colocar da célula G6, Shift Ctrl para baixo, até a célula G9, a opção de dinheiro, de ficar com o cifrão aqui à esquerda, certo? Nós já temos aqui essa opção para você. Olha, se você clicar aqui na setinha, você vai ver que tem aqui em português, tem a opção de dólar, de euro. E se você quiser mais opções, você clica aqui, ele vai abrir aquela mesma tela para você. Mas você pode também clicar em Ctrl 1 e escolher aqui a opção contábil ou a opção moeda. A opção moeda você pode até colocar valores negativos em vermelho, tá vendo? Ele já vai automático para você. E a opção contábil, ele fica com o número de cifrão no início da sua borda esquerda, da sua célula. Vou dar OK. Eu vou aumentar aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou botar aqui largura, 18. Observem que ele está no canto aqui esquerdo da minha célula, de cada uma dessas minhas células aqui. Ele deixou bem juntinho o símbolo do cifrão, da nossa moeda. Então ele deixou bem juntinho a borda esquerda. Se você vier
e escolher a parte de moeda, deixar essa aqui mesmo negativa, fica no vermelho. E clicando OK, observe que ele ficou bem juntinho, tá vendo? Bem colado. Se esse número for um número negativo, ele pinta de vermelho automaticamente para você. Isso aqui é possível mudar se você clicar em Ctrl 1, personalizado, e aí você vem aqui e pode aumentar o distanciamento do símbolo do dinheiro, ok? Mas nós vamos voltar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e deixar como está. Lembrando que você pode utilizar aqui o atalho, simplesmente clicar aqui e ele já vai colocar em dinheiro para você. Agora uma dica importante do nosso vídeo, como nós falamos aqui em nosso sumário, nós vamos falar um pouco aqui sobre a introdução da formatação condicional. A formatação condicional ela pode ser feita quando nós queremos que de forma automática a nossa célula ela receba um tipo de formatação. Como por exemplo, eu quero que meus textos, quando eu começar a digitar os textos aqui, que os nomes grupo capas apareçam de uma cor e grupos películas apareçam de outra cor. O que nós fazemos então? Selecionamos todas essas células dessa coluna. Eu vou vir em formatação condicional. Você lembra que nós estamos na aba página inicial, formatação condicional. Aqui nós já temos várias regras que você pode estar dando uma olhada com mais calma depois. E várias opções aqui também, inclusive de colocar alguns símbolos aqui, ó. Mas não é isso que eu quero. Eu quero clicar aqui em nova regra e eu quero fazer do meu jeito. Aqui nessa tela de formatação condicional, nós temos diversas opções. Mas eu vou te mostrar como é só uma introdução, apenas essa primeira introdução e essa segunda. Nós vamos começar por essa segunda. Formatar apenas células que contenham. Aqui em formatar apenas células que contenham, nós podemos colocar valor de célula e aí escolher células que estão entre 0 a 100, por exemplo. Ou então células que não estão no intervalo de 0 a 10, por exemplo. Ou então eu quero trazer uma formatação, voltar aqui, nova regra. Ou então eu quero trazer uma formatação que seja igual, exatamente aqueles que foram igual a um número X, a um número específico para você. E temos outras opções aqui, é diferente de é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. Mas eu quero pegar aqui a opção, para o nosso caso aqui de grupo de capas e grupo de películas assumirem uma outra cor, eu quero escolher aqui texto específico. E aqui em texto específico eu quero colocar contém. Tem a opção de não contém, começa com, termina com. A opção contém e vou digitar aqui então grupo capas. E aí todas as células que estão com o nome grupo capas, eles vão receber uma formatação que eu escolhi aqui. Eu posso colocar bordas, eu posso mudar a cor do preenchimento da minha célula, igual nós mudamos aqui no cabeçalho. Eu posso mudar o tipo de número ou o tipo de categoria. Eu posso também mudar aqui a minha fonte, colocando negrito, itálico, e eu quero simplesmente mudar a cor, só isso. Eu quero mudar a cor e eu vou escolher essa opção que já está aqui, ó, esse azul, e vou dar OK. Pronto, vou dar OK mais uma vez, e ele ficou aqui, ó, grupo de capas azul, e grupo de películas ele continua com a formatação original e grupo outros também com a formatação original. Eu vou agora selecionar mais uma vez, e aí eu vou escolher nova regra, não, gerenciar regras. Por que cliquei em gerenciar regras? Porque você pode vir aqui e ter a opção de você editar novamente essa regra. Eu quero mudar alguma coisa nela, você tem a opção de editar. E agora aqui dentro, você pode clicar em nova regra e vamos lá. Eu vou escolher a mesma opção aqui, a segunda opção. Vou escolher novamente texto específico e vou colocar lá grupo película. E aí o grupo película, eu vou escolher a cor vermelha. Ok? Ok? E aí você aplica, você já visualiza aqui se deu certo ou não. Se não deu certo, você pode vir aqui e editar daqui mesmo nessa tela. Clique em OK. Pronto. Estamos aí com essas cores diferenciadas. Se você chegar aqui, ó, vamos aqui em grupo outros, e eu vou digitar aqui grupo película. Observe que a partir do momento em que ele assumir esse nome de grupo película, também ele vai assumir a formatação que eu defini, que eu condicionei a este nome.
Vamos lá? Grupo película. Observe, ele já ficou vermelho. Eu vou dar um Ctrl Z e aí ele volta para a sua cor original. Isso nós podemos fazer também para data, para números. Se você quer enxergar aqui, eu vou fazer aqui do lado para não mexer na nossa tabela. Eu vou fazer aqui do lado, olha, botar 100%, 80%, colocar aqui 40% e vou colocar aqui 10%. Pronto. Eu vou selecionar isso daqui, formatação condicional. Eu quero agora uma nova regra, porque eu vou colocar uma nova opção de formatação. Eu vou deixar justamente nessa primeira opção que está aqui, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E exatamente isso. Eu vou deixar essa opção de bicolor. Você pode colocar aqui, ó, de escala tricolor. Você pode colocar também barra de dados, certo? Conjunto de ícones, aqueles ícones que nós vimos lá. Mas eu vou escolher aqui, vamos escolher aqui a opção tricolor. Pronto. E aí fica uma cor bem diferenciada. Vou deixar essas cores que já estão aqui mesmo, não vou mexer, certo? Essas cores que aqui já estão. Aqui ele já tem definido o valor mais baixo, aqui ele já tem definido o valor mais alto, e aqui eu vou escolher o intermediário. E aí eu escolhi, como é de 100 a 10, vamos deixar esse aqui mesmo de 50, certo? Ou então você pode escolher aí o valor de 40, ok? Um valor intermediário. E aqui você está dizendo que é em percentual, aqui você está dizendo que já que é o valor mais baixo, e aqui também você já está dizendo que é o valor mais alto. Você pode estipular esses valores a partir do momento em que você mudar aqui. A partir do momento que você mudou aqui, você pode estipular esses valores. Eu vou deixar como está e vou dar em OK. E observe que ele ficou então com uma casa aqui de várias cores. Se você mudar aqui para 30, ó, ele vai mudando a cor, vai deixando mais fraca, mais forte, vai se aproximando do verde a partir do momento em que você, né, vai clicando aqui, ó, tá vendo? 90, olha, já se aproxima, 98, então ele já está bem próximo daquela cor ali do verde e do 100. Ele vai mudar isso aqui automaticamente conforme os números que você tiver na sua planilha. Nós temos outras opções de formatação condicional, mas aqui é só uma introdução. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre formatação condicional usando fórmulas, é muito interessante. Eu vou deixar aqui no link e você vai poder ver esse vídeo. Ele fala de outros assuntos e dentro desses assuntos de controles de prazo, eu vou te mostrar também ali no vídeo falando sobre formatação condicionais usando fórmulas. E para concluir, você também pode estar inserindo aqui as suas planilhas. E além de inserir as suas planilhas, você pode estar mudando a cor da sua planilha. Eu vou botar aqui essa cor vermelha. Mudando o nome da sua planilha, renomear, eu vou colocar aqui histórico, vendas. E você pode estar fazendo isso com todas as planilhas que você forem criando aqui, clicando no mais. Lembrando que se você não quer essas planilhas, você pode selecionar essas planilhas. Eu vou selecionar segurando o Shift, clicando aqui. Ou você pode selecionar também essa planilha e segurar o Ctrl e selecionar a próxima planilha. Clica com o botão direito e exclui as suas planilhas que você não quer. Pronto, então agora eu tenho aqui uma planilha com o nome histórico e a aba, né, nessa cor que eu escolhi para trazer aí um diferencial à sua planilha. Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários, pois no próximo vídeo já iremos aprender sobre os indispensáveis operadores de cálculos e também sobre referências de células. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.